A notícia também na internet. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Será? Será que ele veio? Será? Opa! Aê! Depois de muito tempo vocês vieram. Tá bom. Boa tarde para você, ouvinte CBN. Boa tarde para você que tá com a gente nesta quarta-feira. Olha só que legal, hein? Só tem mais 2 dias para acabar a semana. Quarta-feira, dia 3/1/2024. Já estamos no ano de 2024. Que coisinha, hein? Parece que foi o ano passado que eu vi vocês. Que situação, eu acho que faz mais, hein, gente? Acho que faz mais tempo. Não faz, não. Cá estamos, hein, para mais uma temporada de Arena CBN 2024, chegando firme e forte. Antônio Lupe gripado, resfriado, daquele jeitão. Tô nada, tô online. Carlão de Freitas cada vez mais esbelto, cada vez mais trabalhado no garbo e na elegância. E Fábio Scheibe, o nosso velho sapão, sempre ligado, hein, sempre com a gente. E daqui a pouco tem o Cabelo também, só que o Cabelo tá se recuperando. Rapaz do Fim céu, de férias. Tá vivo, homem. Fim de férias do Cabelo, pegou uma gota no pé, mas já tá de volta. Já ele volta e a gente vai tocando o nosso Arena CBN. A copinha começou, tem jogo pra tudo que é lado. Nossa. Enfim, vamos lá. Vamos falar bastante ainda nesta nossa quarta-feira. Ponte Preta entrou em campo, hein? Estreou, mas não conseguiu vencer. Ficou no 0-0 diante do poderosíssimo, tradicionalíssimo, fortíssimo Tanabi. Já o Guarani aproveitou as oportunidades que teve no duelo de índios, hein? Guarani contra Tupã, deu Guarani. 2-0 pro Bugre e ainda poderia ter tido uma sorte melhor se tivesse convertido os gols que perdeu, mas dos times de Campinas ninguém estreou perdendo e o Guarani melhor ainda estreou vencendo. Mas parece que agora só tá acontecendo algo em torno de 25 jogos, viu, Lupe? Eu até tava... Boa tarde, Eliel, Boa tarde, Carlão, meu cara. Fábio Scheibe, onde Como estiver, passou né? de ano novo? Tudo bem? Já passei Então bem, tá bom. graças a Deus, reunido com a família, né? Já falamos bastante aqui da passagem de ano. Falamos no dia 1º. Vocês falam as coisas, mas dia 1º eu estava aqui ao vivo. Sofrendo. Aliás, 4 e pouco da tarde eu aqui com mas vocês. muitas reclamações pela demora do senhor em falar os grupos da Copinha e muita gente com dúvida. Pessoal, fala o grupo Eu acho 4 que a de gente novo. podia você repetir, passou. hein? Eu acho que é um momento E legal. agora com os resultados. Agora já tem atualizados. resultado, já tem classificação. Agora é resultado, classificação e próximos jogos. Quantos jogos você acha que estão acontecendo agora? Agora eu acho que uns 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Nossa, errei, hein? Falei 12, errei por um. Mas enfim. 10. Um é 4,45, é 4,9 agora. Perdão. Daqui a pouco. 10 jogos em andamento, a gente vai falar um pouquinho das estreias de Ponte Guarani, claro, já porque hoje começam os grandes também, né? Hoje a gente tem jogo também de São Paulo, não é? São Paulo começa hoje? Verdão é amanhã. Corinthians é hoje. O Santos não é mais grande, então não vamos falar o Santos nesse balaio todo, não. Hoje nós temos São Paulo, Nostradamus. Porto Vitória, São Paulo e Porto Vitória e São Paulo e Corinthians Porto contra o Vitória. Ji-Paraná. O Corinthians e o Ji-Paraná já se cruzaram, hein? Tivemos já grandes Já duelos, grandes tiveram histórias. duelos interessantes. Por falar em duelos interessantes, e aí, Fábio Scheibe? Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Ah lá. E aí, Eliel? Tudo bem por aí? Tava Boa com tarde, saudade de boa você, tarde. cara. Você sumiu do programa. Nada, eu tô por aqui sempre, cara. Eu tô na forma remota esses dias, mas logo estarei aí, né? Nessa semana ainda estarei por aí, dando um abraço em todos os amigos. E você esqueceu de falar um resultado importantíssimo também. O Ituano estreou com vitória contra o Itapirense, Brasiliense. Como disse mais cedo Antônio Lupe, né? Fez uma junção Itapirense com o Brasiliense e o Ituano venceu fora de casa 3-1 lá no grupo que está sendo realizado em Itapira, né? Olha só, hein? Itapirense e Brasiliense se uniram e mesmo assim não conseguiram, hein, Scheibe? Exatamente.
E a vitória foi de Ituano 3-1. E o Grêmio também estreou mais cedo, né? O time grande fez 6-0 no Serra Branca. Grêmio Lá da Prudente, Paraíba. 6-0, hein? No Serra Branca. Não, Grêmio de Porto Alegre. Ah, esse é o de Porto Alegre. Onde foi esse jogo, Chaibe? 6-0. Não, onde Onde? foi? Tá? 6-0. Onde foi? Esse jogo eu não sei dizer onde foi. Ah, ô Chay, aí informação completa. Calma aí, Acabou de é. participar da reunião de pauta aí? Não é Porra, possível. Chay, A gente informação manda, certa. a gente manda tudo certinho e ele não consegue Isso, Só falar. em Bebedouro, cara. Aê! Aê! Lá na arena. Ah, Quando o Lupe pergunta é porque só pode ter sido lá, cara. Ele E só a fala de cidade, Antônio Bebedouro. Lupe, nestes eventos? Não, a cidade como tá que ela triste, fica? porque a Inter perde por 3-1 nesse momento pro Figueirense. Então a cidade de agora ela tá triste. Mas o Figueirense é time grande, time de Série capital. C, time de Série C. Já né? foi, Não, né? já esteve na Série A. Figueirense é Foi time grande, fica vice-campeão da Copa tranquilo. do Brasil. E outro, o 2007. elástico da Inter Bebedouro esticou até onde deu. Viu? Na primeira rodada, né? Já foi. Não era melhor nem ter Teve disputado. protesto, será? Porque Não, lá o não, bicho não, pega. não, não. Protesto não, protesto não. O pessoal aceita lá. Olha lá, gol, mas não valeu. O Inter de Bebedouro faz mais um, mas é marcado impedimento do atacante. Então- Mentira, não tem VAR, ué? Não tem VAR, né? Ó, o Marco Guariz mandou mensagem aqui de um jogo do grupo do Guarani, que o goleiro fez um gol lá do outro lado da rua, Ih, pra cima do Atlético É Paranaense. o Operário, né? Gol do Operário. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Olha esse gol aqui, Lu. Deixa eu ver. Isso aqui, ó, eu vou falar um A, negócio pra você. Copa São hein? Paulo ela é peculiar. É, né? tem uns lances aí. Nossa. Né? Hoje entrou um rapaz no time da Ponte lá que eu gostei É, do modelito do cabelo dele. Ah, não, o cara tomar um gol desse não pode. Ah, mas Ele aí deu uma a gente tem que ver movimentada o no kick jogo. da bola, viu, Lu? Aí o pessoal fala assim: ah, a Copa Foi São traído Paulo pelo é gramado. nível é bom pros meninos. Celeiros de craques. Se eu sou técnico e meu goleiro toma um gol desse, ele sai na hora. O Ninguém goleiro tem dá um paciência balão, o goleiro dá um comigo. balão lá do A outro bola lado, quica. a bola quica, passa por cima do goleiro e E o entra que no que gol. acontece? Gol. Cara, se eu sou o técnico, eu falo assim: meu amigo, vem cá. Você tira Cê- ele? Na hora. Não, mas não pode. O menino tá aprendendo, Lupe. Tá aprendendo. Tá... Mas se eu sou o técnico desse time aí, eu vou embora. Se Foi o sem meu querer, goleiro toma um querendo. gol desse aí, rapaz, você acha que eu vou ficar pra ver o restante? Tá E é doido. só o goleiro do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, celeiro de bons goleiros, hein? Era Fernando Diniz, olha lá. Lembra do Bento aí, recentemente? Bento. O Bento. Santos. O Everton se tornou um bom goleiro Everton. graças ao Atlético Paranaense. Depois foi Palmeiras, se tornou um goleiro mediano. Tem esses detalhes todos aí, hein? Ó, a gente quer a participação. Hoje a pergunta é simples. Não, tá devagar essa semana. Não, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a 20 mensagens, Lu. Pode confiar. Não chega. Pô, o duro que a gente veio quase igual mesmo, né, Nossa. velho? Olha, até Fora de o- preto e verde. O Guilherme, Eu o ia Guilherme vir Leal e o Júlio também Olha. estão vestidos Idênticos, né? idênticos. Mas o Leal e o Júlio, como eles são gêmeos, tem aquela ideia de sair de casa com a mesma roupa igual, essas coisas, né? O que você acha da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Olha, Deveria polêmico, hein? ter ou é algo desnecessário ao futebol? Fala pra gente aí, 991869070. Manda mensagem utilizando o código de área 19, porque estamos em Campinas. 991869070. O Ademir, por exemplo, ó, de Itu, tá falando aqui, boa tarde, meus amigos. Vê se fala do Palmeiras aí, porque vocês só falam do Santos e do Corinthians. Hoje a Viu pauta só? é Santos e Corinthians. E- Calma, Ademir, a gente só fala de time grande, mas nós vamos falar do Palmeiras, fica tranquilo. Boa tarde, manda um abraço pra Malu, que está de férias, ligada no Arena, ela é torcedora do Corinthians. Tiago Medeiros mandou, manda aí, o Carlão. Um grande abraço, Malu, que torce para o Corinthians. Um abraço pro Thiagão É a Malu também. Pancadão? Não sei, hein? Malu Será? Pancadão explodiu, hein? Boa tarde, meus amigos. Não perco um programa de vocês. Ontem, por exemplo, estava ouvindo e no domingo também. Olha aí. Tava sim. Tava. Muito domingo- legal. O domingo foi muito bom. Foi programa. muito bom o programa. A gente conseguiu fazer, olha, um espetáculo. Boa tarde, Arena CBN. Os moleques da Ponte demoraram 80 minutos para chutar uma bola no gol. Foi da falta, né? 2024 vai ser sofrido. A redação quase veio abaixo na hora da falta lá, hein, Léo? Aliás, o que tinha de gente assistindo o jogo da Ponte, hein, velho? Bastante. A federação tá transmitindo todos os jogos no YouTube. 16 mil pessoas assistindo, hein, velho? Tinha 4 mil assistindo o jogo do Bugre. Isso quer dizer alguma coisa? Não, porque às vezes, né, o jogo, quando o do Bugre já tá resolvido 2-0, os caras vão falar Mas 2-0 interessante e esses tal. números, né? Pô, Interessante. Terminou com 16 mil. 16, quase 17 mil. Cara, e foi uma sacada inteligentíssima da Cara. E federação, né? qualidade nas transmissões, Qualidade. hein? A do Não, Guarani, a a do do Guarani Guarani- tava mais ou menos, tava torto, né? O Cinegra tava no navio. faltando. O Pino de Centro tava fora de O esquadra. Cinegra do Guarani, ele tava...
Dia 3, né, cara? O legal do Cinegra do Guarani é que ele acompanhava o jogador. A bola não. O cara correndo de lado aqui. O lance lá na área e ele filmando o goleiro aqui. Vai tava legal. Agora, o jogo da Ponte teve uma transmissão legal. Boa. Foi interessante. O que você ia falar, ô Fábio Scheibe? Não, eu tô acompanhando também aqui. Você viu que ontem o Atlético Paranaense fez 9-0, né? 9-0. Começou, né? Copa São Paulo Sparta. e seus resultados, né, gente? A gente vai encontrar isso. E se o Sparta perdeu de 9-0, imagina os outros, hein? Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Cara, assim, eu falei que o Sparta. Desculpa, eu falei que o Sparta era de Brasília, na verdade, de Tocantins. Não, Ah, mas geografia- é roupa. Geografia do Scheibe Não, se você pegar 2 Maravilhosa. ônibus lá em 48 horas, você chega. 2 pra mais, 2 pra 2 mais. pra menos. O que é? Scheibe, Que geografia. é 600 km pra frente, 600 km pra trás? Ah, depois que ele mandou que Itapirense e Brasiliense se juntaram times de quase cidades iguais. Não, mas é verdade mesmo. Não, sim, mas ele falou que são de cidades próximas. Falei, É. beleza, tranquilo. Não, falei, então. Que isso. Ai, Pô, ai, tem ai. sarcófago hoje, hein? Tem sarcófago. Hoje, dia 3 de janeiro, alguns dos times estavam Teve em campo. jogo? Cara, só não teve jogo dia 1º. Guarani ou Ponte Preta estavam em campo no dia 3. Sim. Do ano que essa música aí Lá vem. foi lançada. Lá ó. vem, lá vem. Não é possível. Ele assinou algum contrato com Ele só tá Carnaval colocando música de que você não 40. paga mais. Essa daí, como diria o Guarizo, foi sucesso na Avenida. No Carnaval de 1927. Quem não se lembra Quem não dessa se marcha? lembra desse grande? Adeus, Helena. Era na Presidente Vargas. Adeus, Helena é do saudoso. Quem? Só pode ser ele, né? Quem? Tá o da de Portela. Da Portela. Não, da Portela, esqueci. José o da nome. Portela. Não, da Portela lá. Aí. Aí. Isso é o Nelson Ned, né? Não, aqui não é Soned, cara. Nelson Ned, tava demorando pra Não, soltar a voz, não. agora que soltou, reconheci. Já eu venho com as informações desse jogaço. Boa. Que foi do Guarani, tá? Do Já foi Bugrão. Guarani. Opa. É isso Ó, aí. e só pra informar a população de Bebedouro que nos abraça, fim do primeiro tempo, hein? Ah, Estamos tomando de 3 do Figueirense. Jesus amado. Figueirense 3, Inter de Bebedouro 1. Aliás, Bebedouro nos abraça. Aliás, como que é o nome do menino do Guarani que tava jogando na ponta esquerda, Carlão? Os gols, Rafael Rafael. e Robert. Não, um outro. Casa Branca. É o É Rafael. Rafael Freitas, né? Não, mas o que tava jogando na ponta esquerda, driblando todo mundo. Ele... É ele. É ele? O 7. Não era o 7, era o 11. Um tava no segundo tempo, cabelinho nevou. Bom jogador, hein, Eu velho? tava na apresentação. O Cauê foi Bom bem. jogador. Gostei desse menino, hein? Cara, e Gostei desse menino. o Rafael, não tiveram paciência com ele. Porque ele fez o primeiro gol, fez um golaço. Ele foi testado, né? Foi utilizado pelo Mozart. 2021. E também no Paulistão desse ano. É. Só que aí depois ele voltou pro Sub-20. Não, mas tem bons talentos nesse time do Guarani. Vou ser honesto com o torcedor da Ponte. Aqui nós não estamos defendendo o lado A ou o lado B. Não vi, neste primeiro jogo, nenhum jogador que você fale assim, ó, esse menino aqui a gente pode Tanto pensar que no plantel O principal. destaque da Ponte foi o goleiro, É, Vinícius. o goleiro sim, fez uma defesaça aos 34 do primeiro tempo. Se não fosse a envergadura dele, não sei não, hein? Na Copa Gabriel. São Paulo de Futebol Júnior, Guarani e Ponte já estiveram em decisão por 9 vezes, né? Somados, obviamente. E 3 títulos, né? Somados também, a Ponte 81-82 e o Bugre 94. Aquele De 94 saudoso eu me time da lembro Ponte bem. de 81-82. Né, Cabelo? Quem não se lembra daquela escalação, hein, Cabelo? Mas o Guarani tem algumas figuras que dá pra lembrar. Pitarelli, que foi o cara, né? Que foi o protagonista na decisão. Alberto Valentim jogava. André Ceará. Achei que era o Alberto, amigo do nosso amigo aqui. Não, não é, né? André Ceará, jogava o Luizão, né? O Luizão, o Mauricinho do lado Esse foi na direito, festa dele. Marquinhos. Depois virou jornalista, né, o Luiz Ceará? Luiz Ceará, é verdade. Fala, Fábio Scheibe. Fala, Scheibe. Não, pensei que você ia entrar pelo comercial agora e ia dar uma notícia aqui, que é notícia séria, acabou de sair, inclusive do mundo do esporte, também do mundo, como nós como sociedade também, né? Opa, traz essa notícia aí, Scheibe, já, porque nós vamos pro intervalo agora. Daqui a pouquinho você traz essa informação pra gente, então. Arena CBN. O ano virou e a saudade do nosso grito de gol só aumenta. Estamos ansiosos, mas falta pouco para a bola voltar a rolar. Dia 21 de janeiro,
Paulistão no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A CBN. Quatro horas e 22 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo, do final telefone 18. Eduardo flagrou um colega nosso dando um lance lá no shopping, em Ribeirão Preto. Dando uma bela... Olha lá, Carlão. Boa! Eu vou... Caraca, Isso aí velho! tem que colocar no YouTube ali, Eu vou postar nas nossas redes sociais. Deixa eu ver. O que, Um que amigo a fama no- não faz, hein? Amigo nosso dando mole num Olha shopping. aí. Caraca, sou eu mesmo, Você velho. Minha foi tia. visto. A tia, né? Minha tia, o cabelo dela é branco, você acha que eu vou pegar uma coroa? Sou casado, rapaz. É Pô, a gente tia. deixa eu ver isso aqui. Restaurante bom esse aqui, hein? Tá gastando, hein? Você foi visto. Tá gastando, hein, Lupe? Não, mas eu fui no do lado. Eu vou postar nas minhas redes sociais pra quem acho que isso quiser. aqui eu ver. tava... Rapaz do céu, o cara É, flagrou. melhor não ir muito longe, não. Deixa eu pegar a foto desse rapaz aqui. Caraca, flagrou mesmo, velho. Sou eu. Olha só, hein? Olha ele dando lance. É verdade. Nossa, cara. Nossa. Já, tá vendo? As pessoas não vai fazer coisa errada por aí, Ainda bem Lupe. que eu tava com a minha tia. Tá todo mundo de Ó, olho. Vandeco. Tá todo mundo de olho, rapaz. Tá pensando o quê? É. Bom, tem mais gente mandando mensagem. Caraca, Essa foi velho, o cara genial, tirou hein? foto da minha pessoa com a minha Tá tia. vendo aí? Não, Vai o dar problema não sou mole. eu, o problema é minha tia, velho. Ô, boa tarde, pessoal. Fã do programa aqui em Americana. Fala mais do Bugrão. Vamos falar do Bugrão já já. Ai, Bugrão. Até porque teve coletiva hoje, né, Lupe? Teve coletiva hoje do Rayan e do Helder e o Guarani anunciou mais uma contratação. Daqui a pouco eu falo quem é o reforço anunciado pelo Bugre. Boa tarde, amigos. A copinha é muito importante para revelar novos talentos. Mandou aqui o Cláudio. Como é que você vai revelar talentos, Cláudio, com jogos a 1h da tarde? Vai revelar, calma. Tudo em paz com vocês. Na minha opinião, Copa São Paulo vale porque a gente não fica tanto tempo sem ouvir falar de futebol. E vez por outra revela algum jogador. Mas graça mesmo não tem muita, ainda mais com jogos às 13 horas. Vem comigo que é sucesso. Márcio Guilherme de Campinas mandou aqui pra gente. Aqui é Guarani. Boa Boa. tarde, Arena. Boa. Mandou outro aqui pra gente também. O Guarani tá em peso hoje, hein? Boa tarde a Opa. todos. Acho ótima copinha, um incentivo para nova geração de jogadores. Abraço a Incentivar vocês. jogador 1h da tarde? Guarani venceu por 2-0 e poderia ser mais. Inclusive Poderia. jogou no mesmo esquema do loser a maior parte do tempo. Os da Ponte sequer chutaram no gol. Copinha seria um reflexo dos times profissionais? Paulinho, para de provocar, Paulinho. Paulinho do Parque Tropical em Campinas. Boa observação do Paulinho, hein? E é verdade, o Bugrão jogou
analisando o esquema tático, Carlão, no mesmo esquema do Moser. As viu? equipes estavam Do Moser, passadas não. dele. Loser. É do Loser, isso. Você tá sabendo legal das coisas. As equipes estavam espaçadas. Mas pode ser um reflexo, né? Seria até interessante se fosse um reflexo. Acho importante o técnico do profissional acompanhar as categorias de base, o DNA do clube já integrado ao time profissional. Mas você imagina que loucura, né? Começa com o Moser, manda embora, aí agora mudou tudo, mudou Pra futebol tudo. brasileiro Mudou não dá. tudo. Da Ponte foram 4 técnicos. Começou com o Hélio dos Anjos, aí vem pro Felipe Mó, mudou tudo aqui. Não provoca assim, não. Calma. Boa tarde, Arena. Copinha é Mas de é o empresários. Tem time que vai só pra passar vergonha. Que isso, gente. 3-1 pro Figueirense em cima da Inter de Vereador, hein? Você vai repetir quantas vezes, cara? Vai devagar aí, deixa a Inter lá na dela. Bom, 4h26, tem ouvinte mandando áudio aí pra gente? Claro que tem, né, meu caro Nilson Belisário? Boa tarde, galera do Arena. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo para todos aí. Espero que estejam todos gozando de muita felicidade. Então, a Copa São Paulo, a Copinha, né? Copa São Paulo, acho que tem que ter sim, porque revelações, né? Saem desse tipo de campeonato. Vê o Hendrick, né? O Hendrick mais saiu. alguns outros no Mas passado. o Hendrick que já saíram, não então era, tem né? que ter sim, tem que dar oportunidade pra garotada. Boa. Um abraço e uma boa tarde para vocês. Obrigado, amigão. Vamos para outro ouvinte aí falando da Copa São Paulo. Tem que existir ou não? Pessoal da Arena, aqui é Agostinho que está falando. Quem Agostinho. tomou o gol hoje aí de goleiro foi o goleiro do Atlético de Goiás, não o Paranaense. Não. Mas a copinha é necessária, assim, dá muita Vamos corrigir a oportunidade pro informação que o pessoal. Luke aí. trouxe, então, né? Não, o gol foi do Atlético Goianiense em cima do Operário. Não é Não, Atlético não. Goianiense. O gol foi do Operário em cima do Atlético Goianiense. Não. O gol foi do Atlético Goianiense em cima do Operário do Paraná, que é o estado do Atlético Paranaense. O gol foi do Operário, mas não valeu. Não. Porque a bola não foi pro chão. A gente tá falando de lances diferentes. Porque o gol que a gente tá citando aqui. Não valeu. Foi gol do Operário pra cima do Atlético Goianiense. Não, o Atlético Paranaense, que é do Paraná, que é a terra do Rubro-negro, Operário. rubro-negro. O gol foi do Atlético Goianiense que enfrenta o Operário. Nossa, não. Esse gol que a gente tá falando aqui, de um goleiro bola pro rolando outro. para o segundo tempo de Atlético Goianiense 1, Operário 0. Sim, porque o gol do Operário, que esse que atravessou a área inteira, não valeu. Valeu! Não valeu. Mas, meu Deus do céu, Caramba, viu? velho. Você é mais teimoso. Ó, vou falar um negócio pra você. Se esse rapaz aqui morrer afogado, pode procurar contra a correnteza, viu? Que é aquele isso, personagem velho? do Contra, da Vai Mônica. ser teimoso assim lá longe? Eu acho que gol você tá não equivocado. valeu, Lupe. Valeu, tá 1-0 pro Homem, Atlético Goianiense. Mas quem fez o gol foi o Operário. Aquele gol que a gente viu. Não. Cara, eu vou falar. O Operário tá jogando de rubro-negro e o Atlético Goianiense tá jogando de branco. Pera aí que eu vou mostrar pra você. Então, enquanto isso, vamos ouvir mais um ouvinte, então. Pessoal do CBN. Ah. Então, sobre a Copa São Paulo, pra mim tem que ter. Revelou um monte de jogadores, muita gente. Boa. Boa no futebol surgiu dessa copinha aí. Boa. E que milagre aconteceu hoje. O Eliel apareceu pra trabalhar, meu. Apareceu. Vou te falar o que aconteceu. Calma. Vou te contar já. O que foi, Lupe? O gol saiu? Página do Atlético Goianiense. O primeiro gol em 2024, golaço do goleiro Eu Te Amo Copinha. Igor, Atlético Goianiense 1, Operário 0. O gol foi do Atlético Goianiense contra o Operário do Paraná, que também tem um Atlético Paranaense, que não tá envolvido na história. Então, mas por que o Atlético Paranaense, você citou que o gol foi em cima do Atlético Paranaense? Não, É quem isso que eu citou o entendi. Atlético Paranaense foi o Fábio Scheibe. Entendi. Operário do Paraná. Agora ficou claro. Sim, Tá bom. Ô, Lupe, falando nisso, vê o gol que o Figueirense, marcou contra essa Inter de Bebedouro aí, cara. Eu não Manda tenho pra você. curiosidade não, Scheibe. Ô, Golaço, Scheibe, viu, cara? que informação que você ia trazer antes do repórter CBN, Scheibe? Não, no caso que envolve o Cuca, lembra do caso que envolve o Cuca? Lembro. A torcida do Corinthians até protestou para pedir a saída dele por causa daquela condenação de estupro em 1987 lá na Suíça. Quem traz a informação é a filha dele, Maiara Stival, nas redes sociais, confirmada pelo Globo Esporte, pelo G1 também, que a justiça da Suíça anulou a condenação do Cuca, ele conseguiu a anulação. Então agora ele não responde mais por nenhum ato que houve nessa excursão do Grêmio em 1987. Ele está livre, como ele pedia, né, para estar livre da justiça, para poder continuar seu trabalho. E além disso, vai receber uma indenização da justiça da Suíça também. O Cuca, então, não tem envolvimento nenhum com aquele processo de 1987
quando uma jovem alegava ter sido estuprada por ele e mais 3 jogadores do Grêmio à época. Precisa só checar essas informações para saber se essa anulação inocenta ele. Porque até então, por tudo que eu li, é anulação de condenação. Sim. Mas se o processo for feito e tudo mais, ninguém garante que seja inocente ou culpado. É a anulação da condenação do processo que foi feito lá atrás. Mas isso não garante a inocência ou a culpabilidade em cima do fato. Para a gente deixar bem claro aqui, foi anulada a condenação. Mas e o processo? E o ato que aconteceu? Ele é inocente ou é culpado? Isso, pelo que a justiça da Suíça decidiu, nós não saberemos. Sim. Essa que é a grande verdade. Bom, 4 horas e 31 minutos. Daqui a pouquinho tem o nosso repórter CBN. Antes tem mais gente falando aqui sobre o que acha da Copa São Paulo. Tem mensagem de ouvir. Tá ligadinho, Cabelo? Cabelo mandou mensagem aqui, saiu da gota, Fala pra ele mostrar a foto da Papete. Não manda não, porque o loop hoje tá meio... Esse resultado da Inter de Bebedouro quebrou o loop, viu? Ih, rapaz, 4-1 pro Figueirense. Aí, tá vendo? Acho que ele vai acabar indo embora antes de terminar o programa, viu? Mas vamos lá. Quanto patrocínio na Arena Bebedouro, hein, Lupi? Arena Sócrates Estamato, por favor. Sócrates Estamato. Supermercado, tem até adega. São... Business, né? Business. 18 patrocinadores, né? O supermercado do bairro, a costureira do bairro. A concessionária da cidade. O verdureiro. Mas você precisa entender que é um novo método de patrocínio, né? Naming rights. Quais são os naming rights lá da... Não, por enquanto não tem. Aliás, por falar em naming rights, esse negócio de vou fazer propaganda. Mas o pessoal da Lacta lá teve uma ideia genial de colocar Morumbis, hein, velho? É da Montre, como é que chama? O nome... Sei lá, mas é chocolate, não é? Essa ideia é genial, Morumbis, hein, velho? Muito bom. E aí o nosso amigo aqui que reclama que coloca um S no nome dele, não paga R$1. No do Morumbi colocaram só um S, estão pagando mais de 26 milhões. 26 milhões de reais. Pois é, hein? O nosso amigo aqui recebeu o prêmiozinho que estava acumulado lá e não pagou o bolo, né? Estamos só... Sei não, se cair no ACP esse prêmio aí... Mas de verdade a gente sabe quem é, né, o Carlão? Quais são? Enfim. Gol da Inter, 4-2. Aí, ó. Eu achava que ia empatar o jogo, 4-2. Tá chegando, Caraca, foi um golaço, hein? Vamos até pro repórter CBN. Nossa, o cara deve ter uns 40 anos tá jogando aqui. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. A Justiça da Suíça anulou o processo que condenou o técnico Cuca por abuso sexual contra uma adolescente de 13 anos no país, em 1987. A decisão foi tomada após um pedido da defesa dele por um novo julgamento. O Ministério Público Local alegou a prescrição do crime e sugeriu a anulação da pena e o fim do processo, que foi acatado. Cuca havia sido condenado após envolvimento no caso junto a outros atletas do Grêmio durante uma excursão pela Europa na época de jogador. As queimadas na Caatinga atingiram em 2023 o nível mais elevado desde 2010. Ao todo, houve 21 mil focos de incêndio no bioma. O número representa alta de 39% em relação a 2022. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a área foi impactada pelo El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. O fenômeno gerou mais calor e menos chuva. 2.000 servidores do IBAMA aderiram a uma paralisação que começou nesta quarta-feira. A ação afeta o envio de novas equipes do órgão que atuam no combate do garimpo ilegal em terras indígenas em Roraima e no Pará. Os servidores aguardam o posicionamento do governo federal sobre as demandas por reestruturação de carreira e reivindicações salariais no Instituto. O governo da Argentina anunciou um tarifaço sobre as passagens do transporte público. A medida será válida para todos os ônibus urbanos e suburbanos sob jurisdição nacional e para os serviços de transportes sobre trilhos de Buenos Aires. A resolução do Ministério de Infraestrutura estabelece que as tarifas aumentarão todos os meses, de acordo com os índices de inflação, sem levar em conta a remoção gradual dos subsídios estabelecidos pelo governo
para 2024. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h36. Informações das estradas. Boa tarde. Grande ano para você, Mário Quintino. Para você também, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo aí com informações da rodovia Dom Pedro. Tá chovendo forte lá na região dos Amarais, então atenção aí por conta da visibilidade e também das condições da pista. Inclusive o nosso ouvinte já perde tempo na chegada para a rodovia Anhanguera. Esses dias a situação estava bastante tranquila lá no trecho, mas hoje tem essa lentidão que acaba ficando pior também por conta dessa chuva, então atenção à altura do quilômetro 144. Mais à frente também, ainda na rodovia Dom Pedro, Eliel, mas ali nas proximidades de Barão Geraldo, também já começou a chover, então atenção, inclusive você que chega pela Zeferino Vaz, também diminui a velocidade já na chegada para Dom Pedro, bem ali na altura do trevo de Barão Geraldo. Eu trago informações ainda da rodovia Campinas-Mogi, movimentação maior à altura do Alphaville para quem vai em direção da cidade judiciária aqui em Campinas. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações, Mário. Você volta já dentro do ponto final, até porque essa situação de chuva na região da Dom Pedro, a gente vai precisar atualizar para o nosso ouvinte, saída, muita gente. Hoje, praticamente, é o primeiro dia do útil do ano, né? Ontem foi, mas hoje todo mundo está retornando. Eu acho que na segunda que vem, aí sim, mas hoje muita gente já retornando ao trabalho e a gente já percebe mesmo o céu por vários pontos com as nuvens carregadas. Obrigado, viu, Mário? Até já. Se o trânsito para, mas o seu patrimônio segue crescendo, bravo! Se você tem Monte Bravo, bravo! Conheça todas as soluções. Bom dia, mundão! Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E vamos à agenda dos jogos do vôlei Renata pela Superliga no mês de janeiro. Dia 8 tem o duelo contra o América fora de casa. No dia 12 tem compromisso contra o Guarulhos no ginásio do Taquaral, jogo marcado para 6h30 da noite. Na rodada seguinte, 11ª rodada, o duelo é contra o Minas, fora de casa. São 2 jogos fora. No dia 21, também tem o duelo contra o SESI. E no dia 29, o Vôlei Renata enfrenta o Academia do Vôlei no ginásio do Taquaral. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas e 39 minutos. De volta com o nosso Arena CBN. Quem que é o rapaz que tirou foto minha lá? Ah, eu perdi o nome dele aí, mas... Rapaz do céu. Lupe, toma cuidado por onde você anda, hein? O problema não sou eu, o problema é minha tia, cara. Ela já é de idade. É sua tia, sei. Ó, o pessoal falou que no quilômetro 106 da Anhanguera tá chovendo muito. Cuidado, então. Pessoal, pelo amor de Deus, dirige devagar aí, hein? Foi o Edu que tirou a foto sua lá, viu?
Ei, Edu, viu? Edu, e Será mandou... que o Edu tava... Porque assim, se eu Essa tava... outra que ele mandou aqui não pode publicar, não. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Não, É o Edu do cara. táxi? O que ele tava fazendo em Ribeirão? não era o do Ele foi fazer uma corrida lá, ué. Mas assim, do ângulo da foto do Edu, onde ele tava sentado é mais caro de onde eu tô, viu? Ah, mas o importante ali é que vocês estavam se divertindo. Ah, bem. Eu tava com a família, né? Rapaz, essa outra foto aqui eu não posso nem Deixa eu ver. mandar. Não, deixa o celular, vou deixar aqui no meu bolso. Quanto tá o jogo da Inter de Bebedouro? O Charlie perguntou. A Inter de Bebedouro está perdendo por 4-2. E agora saiu uma confusão. Entrou Briga. Gandula, entrou Briga. árbitro. Vai expulsar? Não. Cartão amarelo só pro 11 do Figueirense. 4-2 pro Figueira, 12 minutos do segundo tempo. Mas o jogo tá movimentado. Por enquanto, dos que eu vi aqui, no mosaico do YouTube, é o mais agitado. Inter de Bebedouro e Figueirense. Tá certo. Tem ouvinte mandando mensagem pra gente. Pastor, põe no áudio aí. Quem que é, pastor? É o nosso operador. Boa tarde, amigos da CBN, é o Daniel de Campinas. Ô, Dani. Respondendo a pergunta de vocês aí, responde rápido. Às vezes eu faço pesquisa nas escalações dos times campeões da Copa São Paulo e vejo que não tem tantos jogadores assim que ganharam o estrelato, né? Então, muitos jogadores acabam ficando pelo caminho, alguns são aproveitados no time de cima e outros nem se tem notícia. Então, muita gente também. Né? Ela tem a sua utilidade. Acho que deveria ter as regras com relação à escalação dos jogadores deveriam ser mais rígidas, de modo que não atendam somente a empresário, a pessoas interessadas em tratar o campeonato como se fosse um balcão de negócios. Mas tem que ter o negócio. Eu entendo a opinião do ouvinte, mas é o momento de você expor também o seu jogador. Ultimamente, talvez esse papel se inverteu, Carlão. Menos futebol e mais balcão de negócio. Aí que é o problema, né? Mas eu acho que tem que ter as duas porque, coisas. Com todo respeito, por exemplo, a gente brinca tudo, mas é uma baita oportunidade para os jogadores do Sparta, de repente, virem a São Paulo, enfrentar um Atlético Paranaense. Mas, cara, eu acho que o campeonato ele precisa minimamente ter uma qualidade. Concordo. Por mais que a democracia futebolística na Copa São Paulo, ela é importante, ela é Concordo. legal, ela é salutar. Agora, também não adianta trazer equipes mambembes aí para enfrentar um baita de um Atlético Paranaense 9-0, né? E isso que a gente fica um pouco chateado. E outra coisa que o Lupe sempre ressalta, com relação a horários. Pô, o jogo da Ponte foi um terror, cara. O jogo da Ponte foi horrível. O do Guarani é 2-0 e tal. Mas o da Ponte foi terrível. Um calor escaldante lá em Tanabi. Meu Deus do céu. E estas coisas que poderiam ser revistas pela federação. E sabe o que chamou a atenção no jogo do Guarani? O Guarani tava, assim, ele teve o problema físico, mas ele na reta final, só que fisicamente o Guarani tava muito melhor do que o Tupã. E o Tupã é o time que treina lá. Sim. É isso? Chama atenção? Só isso? Então vamos para mais um ouvinte. Então. Esse jogo aqui tá com 2 bolas em campo, hein, Lupe? Ei, tá errado, não pode, nesse não mosaico pode. que você tá vendo aí. Vai para mais um ouvinte aí. Deixa eu ver a foto. Boa tarde para todos. Gente, quer ver a amargura Copinha, no coração? Paulistinha, Seleção Brasileira, jogo do City com o Fluminense. Olha isso, velho. O Felipe Melo falando um monte de palavra lá. Começamos o ano bem. Como se eles tivessem feito alguma coisa realmente útil. Olha. O City jogou 40% e meteu 4 gols. Olha né? isso. Acabou. Falar sobre Seleção Brasileira. Provavelmente a gente não consegue ser campeão do mundo mais nas próximas 2 Copas do Mundo. Coração peludo é esse, hein? E com relação ao Mundial Interclubes, acredito que nenhum brasileiro mais vai conseguir ser campeão do mundo nesse modelo novo que vai ter. Tá? Essa é a minha opinião. Nós estamos no 7-1, né? A gente não sai do 7-1. Que isso? Obrigado, Cláudio Indaiatuba. O Cláudio passou uma ceia maravilhosa, uma virada de ano daquela. Eu faço uma pequena defesa do futebol sul-americano. Eu acho que desde que a Europa abriu as portas, né, a famosa comunidade europeia, isso futebolisticamente acabou com os clubes sul-americanos neste Mundial, né? Porque se você pegar o Manchester City é melhor que a seleção argentina que é campeã do mundo. Né? Então viraram verdadeiras seleções mundiais. E pra gente aqui da América do Sul, eu coloco porque vai Boca Juniors, não tem força, vai o River Plate, não tem força, aí vai Palmeiras, vai o Atlético, vai o Flamengo. Mas ficou você muito falou uma difícil, verdade. impossível. Os talentos mal brotam aqui, os caras vão lá e contratam.
Não é a questão do time sul-americano não ter talento. O Beraldo já foi embora, o Moscardo tá com 18. O Hendrick foi embora com 16 anos, gente. Não é a questão do futebol sul-americano não ter talento. Não é isso, é que os talentos daqui estão jogando lá. É isso. Porque antigamente havia um limite. Então, por exemplo, tinha que ser 5. O Milan poderia contar apenas com 3 fora da Itália. Então existia um equilíbrio. Então o São Paulo vai com o Milan lá e dava jogo e ganhava. Foi com o Barcelona também. Exato. Hoje não. Hoje o Manchester não tem o inglês. Pô. Exato. Sabe? É isso que a gente tá querendo dizer. E assim, antigamente também contratava jogadores muito mais do mercado sul-americano e tudo mais. Hoje não, hoje os caras, o cara surge lá no talento na Etiópia, os caras vão lá e contratam. Tem time, por exemplo, o Manchester City, às vezes tem 6, 7 nacionalidades em campo. O City ainda tinha inglês. A Inter de Milão em 2010, ela foi campeã, acho que não tinha um italiano no time. Olha isso. E aí você olha, os times têm 7, 8, 10 nacionalidades. Então, assim, os caras estão montando seleções mundiais. Seleções com os principais talentos. E é difícil o futebol brasileiro, financeiramente, o sul-americano competir. Não existe, gente. Você pegar o City, cara, se compararmos o City com a seleção argentina, que é campeã mundial, eu acho que o City é mais forte. Eu não vou nem falar a seleção brasileira. Talvez a França seja melhor que o City. Agora, as outras seleções, o City atropela. Você falou seleções. O pior de tudo que esses grupos agora do futebol, né, o City como o maior exemplo, né, tem comprado jogadores. Comprou agora há pouco o Echeverri do River Plate. 17 anos. 3 gols, 17 anos. Esse jogador do City. Pro Girona. Ele compra, repassa lá pro cara treinar, jogar, ficar bom, e a hora que ficar, como que fala? Saturou, né? Maturou, aí leva. E tem um detalhe: o reserva lá do City que fez gol no Fluminense foi campeão mundial com a Argentina. E é reserva no City, velho. Álvares. E o Haaland nem jogou. Então, eu concordo com você, Carlão. Se o City pegar essa Argentina aí campeã mundial, é capaz de atropelar. Eu acho que esse panorama que muita gente traça, o futebol brasileiro em relação aos outros, ele caiu. Eu concordo. Caiu muito. E eu vou ao encontro que disse o ouvinte. O Brasil vai penar para conquistar o Mundial, ou a Copa do Mundo. Agora, se traçarmos, falaram que o futebol brasileiro está em crise porque não ganha o Mundial de Clubes, aí não. A política do Mundial de Clubes atrapalha o clube sul-americano. Bom, outro ouvinte mandou mensagem aqui. Boa tarde, na minha opinião, está cheio de jogadores gatos na copinha. O que fez... Tem jogador bonito? É isso? Eu não entendi. Tem. O que seria isso? O que fez o segundo gol da Inter, belo jogador, hein? Entendi. Belíssimo jogador. Eu não entendi qual o ponto gato. Não entendi, mas tudo bem. Bom, 4h48. Nilson Belisário, tem mais ouvinte mandando um áudio, Nilson? Claro que tem. Põe no ar aí. Boa tarde, amigo da CBN. E aí, amigão? Boa tarde, aqui quem fala é o Neto de Campinas. Ô, Netão, tudo bem, Netão? Campo Grande, boa tarde. Olha, é o seguinte, essa copinha aí, ela tem que existir mesmo, para colocar essa meninada aí para trabalhar. Boa. E ser também os futuros jogadores do Brasil, né? Os jogadores profissionais de todos os times brasileiros. Agora, eu queria fazer uma pergunta meia sem graça aí para vocês. Eu não sei por que vocês não gostam de falar da CBF. A CBF. Louco. Por que vocês avaliam a CBF hoje? Agora virou uma bagunça ou não virou? O que será da nossa seleção brasileira? Que vai de mal a pior. E a CBF afunilando aí. Que a FIFA logo vai intervir e vai até não ter mais jogo aí do Brasil. Vocês não acham que isso pode acontecer? Toda semana eu tento colocar na pauta assunto CBF. Infelizmente o Lupe não vem dá essa boicotada e aí é o que a gente acaba... No dia 20, que dia que foi o último programa do ano? Foi dia 29. O dia que o Edinaldo caiu lá, pelo amor de Deus. Foi dia 29, né? O último programa do ano. Nós fizemos aqui, dia 29, sexta-feira, nós fizemos aqui o verdadeiro... Eu estava aqui. Não tava, não. Não tava, não. Não tava, não. Eu tava aqui. Não estava. Espiritualmente. Porque quem ajudou a produzir todo o evento foi Felipe Pereira. Nós fizemos aqui a bola de ouro do Arena. Estava aqui. Estávamos de terno. Estávamos de terno. Elegemos todos os melhores, goleiro revelação, melhor técnico, o pior jogador, o Pereba. E sabe quem que foi eleito o Pereba? E ninguém falou da CBF. Ninguém falou da CBF. Ô, Léo, pelo amor de Deus, você não tá acompanhando a gente também, né, cara? Vocês falaram do Edinaldo, da CBF, não. Não, elegemos a CBF. Carlão tava aqui. Fábio Scheibe também tava aqui, né, Scheibe? Fábio Scheibe tava em Nárnia nesse momento. Quem tava aqui? E essa briga da CBF, essa confusão, a FIFA vem aqui dia 8, na próxima segunda-feira. Vai vir aqui pra gastar dinheiro também.
E como o ouvinte disse, tem até a possibilidade de penalizar o Brasil com não disputar torneios internacionais, caso... Acho que seria mais bonito do que a gente ficar fora de uma Copa ou do perder Mundo. pra Croácia, né? Não, seria mais bonito do que a gente ficar fora de uma Copa do Mundo com a eliminatória, que tem 10, classificam 7. É verdade. Terrível. Seria mais bonito a FIFA dar esse gancho pra salvar nós aí do sim, que... 14. Se nós parássemos no Chile... aquela bolinha no travessão. Poderia ter entrado. Mas aí fica o Diniz fazendo teste ou não? Pelo amor de Deus. Efetiva logo. Lupe, não é jogador bonito, é jogador velho. Essa questão de gato. Mandou aqui o ouvinte. Perdão, Lupe se empolga, cara. Eu não sabia disso. Pessoal, lancem uma enquete aí. Qual treinador vai cair primeiro no Paulistão? Calma, velho. Que isso? Entre Ponte e Guarani ele quer. Aí apertou nós agora, hein? Eu tô fora. Essa... eu vou pela tangente. Pode ser o Brigatti. Pode ser o Brigatti. Não, se pegarmos os dois elencos, talvez o Brigatti. Mas o Eberlin, uma virtude que o Eberlin tem é de segurar treinar. Ele vai até o último com o cara, até teimoso, né? Em algumas situações. Mas deixa acontecer. Sabe quem tá lá em Bebedouro, trabalhando na transmissão, até me mandou um alô aqui? Quem? Grande Giovanni Henrique, jornalista de Jaboticabal pro mundo, tá na transmissão do YouTube lá e mandou um abraço, falou assim, olha, avisa o Lupe aí pra ficar tranquilo que o time da Inter de Bebedouro é horrível. Mas é mesmo, ele acertou, ele tá acompanhando mesmo, porque eu vou falar pra você. Vou falar pra ele pegar uma camisa pra você, Lupe. Pega pra mim. Ficar feliz. Nossa, se ele trouxer a camisa, eu não sei nem o que eu faço. Você vai com ele no shopping também. Eu levo ele lá junto com a minha tia, eu e ele e minha tia. Era a tia, sim. Sua tia é nova, hein? Não, minha tia tá na beira dos 70. 35 anos. O cabelo dela tá platinado. Nevou. Hoje em dia tá na moda, hein? O dela é nevou sem nevar. Vai pro próximo aí. Fala, rapaziada do CBN, beleza? Isso. Aqui é o Murilo do Florense. A respeito da Copinha, tem que ter sim, cara. Tem que ter sim. Quanto mais futebol, melhor. Boa. Digo mais, eu acho que seria interessante a Copinha começar na segunda quinzena de dezembro. Que isso, termina no Campeonato Brasileiro. Aí faz uma paradinha pra Natal e Ano Novo e começa de novo. Você colocar essa molecada pra jogar esses jogos aí, tudo um atrás do outro, em 25 dias, né? É final pouco, dia 25 de janeiro. É demais mesmo. É bom que você dá mais espaço, a molecada descansa melhor e tem uma qualidade melhor de futebol, né? E vai pra cima. É isso aí. Tamo junto. Se eu fosse representante da federação, eu tiraria a Copinha. Que isso? E colocaria e voltaria às preliminares. Aspirantes. Aspirantes. Você pega o campeão... Preliminar é muito bom. Preliminar, Léo? É muito bom, Chay. Tem que ter. É obrigatório. O Lupe mandou bem demais agora. O Lupe mandou bem demais. Se for falar isso com o Fábio Scheibe e Eliel no programa. Não, o Lupe mandou bem. Eu lembrei da época das preliminares, quando fazia 2 jogos no mesmo dia. Isso, mas aí você pega. E nunca entrava em campo sem beijar o gramado. Muito bom. Às vezes prejudicava até o gramado, muita gente reclamava, né? Muita gente reclama. Principalmente quando chovia, ficava muito encharcado. Ai, meu Deus. Fabião gosta. Mas, você pega o campeão e o vice do Rio Grande do Sul, você traz tudo pra cá, puf, aí começa a fazer. Nossa, quase golaço da Inter. Aí o que você faz? Você começa a fazer os jogos. Ele tomou antes de vir pro programa. Ele tá muito louco, cara. Vamos pro intervalo, a gente volta já, pastor. O Fábio Scheibe derrubou, velho. CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 54 minutos. Deixa eu só mostrar pra você, Lupe, ó. Põe na tela aí, o meu caro Daniel França. Olha que gol bonito do Figueirense. Pra que fazer contra isso? a Inter de Bebedouro. Pô, que paulada, hein, velho? Bonito campo, hein, cara? Que golaço da Inter de Bebedouro, do Figueirense. Olha, o goleiro quase chegou. Mais uma semana ele chegava, Lupi. Não sei. E patrocínio comendo sordo ali embaixo. É, colorido o estádio, hein? Bonito o estádio. Bonito. Mas eu queria... O rapaz que mandou mensagem é o que faz as vinhetas com a voz? Foi o Guarizo. Mandou mensagem. Foi o Guarizo que mandou mensagem? Qual mensagem?
Da Inter de Bebedouro? Da Inter de Bebedouro, não. É outro. Ah, entendi. Porque você quer a camisa mesmo, né? Queria. Então tá bom. Tô aqui em Sorocaba comendo uma rapadura com queijo e ouvindo meus amigos da CBN. Não combina não, hein? Rogério de Isso Sorocaba. aí Combina muito, vai cara. dar um estralo mais tarde? Combina. Boa tarde, amigos. Técnico que cai primeiro é o Brigatti. Sou grato, mas com aproveitamento no último campeonato de 38%, tenho dó. Dou desconto no elenco. Mas este ano vão ter que montar também um time melhor. Paulo Kikuchi. Grande japonês. O japonês. Aliás, feliz ano novo, japonês. Grande pra você e pra toda a família. Pra todo mundo que tá ouvindo a gente também, né? Porque você não participou do programa, então a gente também tem o seu feliz ano novo aí, viu, Lupi? É porque a gente desejou já no dia primeiro né? nós participamos. Você não tava, né? Fizemos ao vivo, né? Fizemos. 4 e pouco da tarde. Passamos todos. Ó, o Milton de Montemor mandou uma mensagem legal aqui. Vamos pôr lá pro... Tá nervoso. Vê se tá nervoso, hein? Pessoal que não revela ninguém na Copa São Paulo de Futebol Chuva fica muito nervoso, velho. Aliás, esse temporal que tá ameaçando cair no estado de São Paulo hoje, sei não se a gente vai ter jogo mais pra noite, hein? Sei não, hein? Jogo a gente pode não ter. Vai pro próximo aí, ô pastor. Vamos ouvir o áudio da galera. Boa tarde, amigos do CBN. Oi. Eu queria dizer que a Ponte Preta, ela chegou em 44 edições, ela chegou em 10 edições, ganhando 2. Ela chegou em 10 finais? Ai, cara, vamos ver. Acho que não, hein? Na cabeça aqui. Não, tem. Eu lembro, ela foi 2 vezes campeã. Em 95, ela foi vice contra William o Cabelo Corinthians. está ouvindo a CBN. Vamos deixar para ele essa resposta. Desses vices da Ponte, eu estava em 2. Um contra o Internacional. 1932, Guto Ferreira, em 98. E 60 e o Corinthians e Ponte no Canindé. Esse 60 e alguma coisa, né? Ó, tem aqui a segunda. Não, Botafogo e Ponte também, não foi? Não, foi Botafogo e Guarani, né? A Ponte Preta chegou em 7 finais. Ganhou 2 e perdeu 5. E o Guarani chegou em 2. O Guarani, eu vou pegar aqui o Guarani, ó. Quem que foi aquela final de... O Guarani chegou na final de 85 e de 2000 e na de 94. A 94. Quem Guarani chegou na final de 90 em 20. De 2000 e pouco aí? Foi a Ponte? Não. Foi o Guarani, 2000. Foi semifinal com o São Paulo. Isso, agora, São 2020, Paulo. Ele foi jogar lá em Araraquara. Aquele que o goleiro do Botafogo fechou o gol lá, o Botafogo de Ribeirão. Não lembro. Corinthians, 2014. Ah, foi Botafogo-Corinthians, né? Foi o Batatais também que chegou. Lembra do Batatais? Que teve um escândalo danado? Eu lembro. Que O goleiro era pequenininho. Mas o Batatais foi eliminado, mas aí teve um jogador com idade irregular, acho que do Osasco, Paulista foi eliminado. Paulista, verdade. E aí como que é o nome do jogador lá mesmo, do Paulista? Ele tinha um nome até diferente, né? O jogador do Paulista que era gato. É esse negócio aí que você falou. É verdade. Agora agora as coisas se encaixaram. Tinha bastante coisa. Enfim, né? Bom, 4h58. Alô, Lupi. Vamos lá, pastor. E vem mais um sucesso. E já bota o som na caixa. Guarda o celular, por favor. Helena, que era mulher de verdade. Ó, vamos lá. O Guarani entrou em campo. A dica preciosa. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já era o brinco, hein? O Guarani enfrentou, sabe quem? O Corinthians. E esse jogo terminou 0-0. O Corinthians tinha na sua formação inicial, sabe quem, Carlão? Quem? Idário. E sabe quem que o Guarani tinha na sua formação inicial, Carlão? Quem? Saraiva. Que ano foi isso, Carlão de Freitas? Saraiva. Eu vou mais pelo Idário, que fez fama no Corinthians. Foi bem, hein? Mais um chutaço aí também. Então vai. 53. 53. E aí, Fábio Scheib? Esse jogo deve ter sido depois de 53, porque o Brinco foi inaugurado em 53, não foi? Não tô sabendo. Eu não pensei nisso. Então foi 56. 56. E aí, Eliel? Eu gosto do número 7, cara. Eu vou pra 1957. Filha da mãe. 1957. E sem chute. E Eliel no chute Almeida. hoje. Só na caixa, Nilson. Carlão mandou 53, Eliel 57, Fábio Scheib 56.
Quem vence o sarcófago desta quarta-feira, dia 3, é Antônio Augusto Alves Pupulupi. Que isso? Porque o jogo aconteceu no dia 3/1 de 1954. Olha, Carlão! O Fábio Chaive foi bem nessa, hein? Foi bem. Chaive foi bem, hein? Guarani tinha Paulo, Valdir, Manduco, James, Clóvis e Saraiva. Mas você Renato, não ganhou, não. Romeu, Piolinha e Araraquara. O Corinthians já acabou. Tinha Cabeção. Lembra do Cabeção, Chaibe? Murilo, Entrava bastante, Diogo, Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Rafael, Baltazar, Carbone e Simão, o técnico rápido. Carbone que virou treinador depois? Que legal. Não, é ele. Não, 54. O Carbone. Não, mas o Carbone aí era Aqui era jogador. Depois virou treinador. Jogou na década de... Sei não, hein, Carlão? Faz favor, então. Ó, o ouvinte acertou aqui, Lupe, ó. Deixa eu ver. Jogo do sarcófago 1954. É claro, foi ele que me passa. William Cabelo. Ei, Cabelo, não vale, hein, velho? Ô, Cabelo, esse Carbone aí era outro, né? Vamos esperar ele responder. Legal, Carlão. Beleza, obrigado, viu? Então, os 4 aqui esperando ele responder. Pô, o cara tá de férias, velho. Digitando. Não tá, não. Uma hora dessa já deve ter sido 5 já. Pô, vamos fazer o bolão da Copinha? Tem poucos jogos hoje, são só 10. Vamos lá. Começou. Vai lá, Nilson. Começou 1h da tarde hoje, imagina. Vai infartar. Ontem ele quase morreu. E aí, mas como tá, pastor, hoje? Pode ir? Ou já acabou? Podemos ir? Então vamos lá. Vai. Vamos lá. São poucos jogos, pastor. Fica tranquilo. Vamos começar aí, então? Vamos lá. 3-0 Bahia. Calma aí. Vamos começar com os jogos das 7h15, tá? Grupo... Ferroviário e Carajás. 3-0 Ferroviário. E aí, Chaibe? 4-2. Pra quem? Ferroviário. E aí, Carlão? Ferroviário. Pô. Internacional de Porto Alegre contra Santa Cruz do Sergipe. Inter. 6-0. Eu acho que dá Santa Cruz. ABC contra o Coimbra. O Coimbra é o do Yuri aí, não é? Isso. Eu vou de Coimbra. Só você. 2-1 Coimbra. O São Paulo enfrenta o Porto Vitória às 7h30. Quem vence? Eu vou de Porto Vitória. Cara, o problema é Porto, pra mim, que vale é o Porto Solidão. Baita música do grande Edinardo, né? O São Paulo vence. Marília e Bangu. Olha que jogo alternativo. Bangu vai ganhar. Castor, né? Bangu vai ganhar. E pra gente fechar, Corinthians e Ji-Paraná. Mas é óbvio, né? Uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Ji-Paraná vai ganhar. Eu também acho que o Ji-Paraná leva essa. Fechou? Alvinegro imponente. Ó, amanhã esse jogo você não pode deixar de perder. Tem o Aster Itaquaquecetuba, aliás. Pelo amor de Deus. O Chaibe tá nesse. Contra o Santo André. Vamos enviar o Chaibe amanhã pra algum jogo? Dá um esse aqui é legal. Eu falei isso, pô. Então vamos, Chaibe. Aster Itaquaquecetuba contra Santo André. Você vai pra Itaquaquecetuba amanhã, Chaibe. Marcelinho Carioca anda por lá. E vê se entrevista o Marcelinho Carioca. 11 horas da manhã, hein? Sai 9h30. Direto das arquibancadas do Itaquaquecetubão. Você manda aqui pra gente. 5-3, vamos embora, pastor. Já deu, já. Pastor. Não dá mais. Então vamos falar os jogos de amanhã. Tem Goiás e Madureira. Eliel, você tá triste, Eliel? Eu tô triste. Vendeu o Marcos Leonardo, viu? Confirmou. Confirmou a venda. 18 milhões de euros. Então já que tem mais um tempinho, eu queria só falar que o Guarani anunciou a contratação do Márcio Silva. Boa. Zagueiro veio emprestado pelo Coritiba. Anúncio oficial foi feito hoje à tarde e hoje também teve a apresentação do Ryan e também do Helder amanhã no CBN Esportes. O que os atletas falaram sobre a expectativa para 2024. Beijo, gente. Tchau. Valeu. Repórter